Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra, o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-os, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis, é o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na celebração mais importante da vida da igreja.
a vigília pascal. E nós somos privilegiados por esse grande dom, por essa grande graça que hoje o Senhor nos concede viver. Você já pode dizer isso para você: eu sou um privilegiado. Eu sou um abençoado. Foi o Senhor que me atraiu, eu me deixei atrair, e é Ele que me abençoa. É Ele que me alcança. Ele tem nos procurado, meus irmãos. Ele tem nos procurado, minhas irmãs. Desde lá do livro do Gênesis, nós escutamos Ele procurar, Ele buscar o ser humano. Adão tinha pecado e naquela brisa da tarde, ele foi à procura de Adão e disse: onde estás? Mas chegou a hora do movimento na direção dele, de nós tomarmos uma decisão, a partir dessa vigília pascal, de procurarmos o Senhor ainda mais. Eu queria que você trouxesse a sua mão sobre o seu coração e cantasse com o coral essa canção. Ele quer que nós o procuremos de todo o coração. Busco tanto, busco tudo, mas nada consigo encontrar. Mesmo perdido, tão indeciso, meu coração procura mais e mais. Busco tudo. Busco tanto, busco tudo, mas nada consigo encontrar. Mesmo perdido, tão indeciso, meu coração procura mais e mais. Procura mais e mais. Na incerteza, no medo, na incerteza, que tenta me roubar de ti. No medo, que tentam me mas é só a ti que eu procuro. Quero mais e mais de ti. Declara. Quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará enquanto em teus átrios não está. Quero tudo, tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar, pois tua presença é vida, amado de minha Então me digas onde tu moras, é lá que eu desejo estar. Na intimidade, traga a verdade, Que me liberta e me faz ser, liberta e me faz viver completamente tua vontade, concretizar teu desígnio em mim, E assim ser todo e teu. assim ser todo teu. Ergue os braços, canta. Quero mais e mais de ti. Quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará enquanto em teus átrios não está. Quero tudo, tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar, pois tua presença é vida.
vigília pascal. Nós ouvimos a história do povo de Israel, desde a criação. Fomos passando pelo Êxodo, depois os profetas, até chegar no Novo Testamento. Mas antes disso, quando nós estávamos ainda lá fora para abençoar o fogo novo, a oração feita pelo sacerdote, pelo presidente, que sou eu, que presido essa Eucaristia, diz assim: ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz. Ele trouxe àqueles que creem o clarão da sua luz. Santificai este novo fogo e concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu. Olha o pedido que a igreja faz pelos lábios do sacerdote quando abençoa o fogo novo. Que acenda em nós, que acenda no povo de Deus, que a festa da Páscoa acenda no povo de Deus tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Que nós cheguemos purificados à festa da luz eterna. Deus escuta aquilo que a igreja pede. Deus escuta aquilo que a igreja suplica. E a igreja suplica que essa festa da Páscoa, ela gere em nós tal desejo do céu. Que nós lutemos para buscá-lo, para encontrá-lo. Que nós busquemos o Senhor, que nós procuremos o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Porque Ele se deixa encontrar, Ele vem ao nosso encontro. Quando eu vim de casa e que eu vi aquela chuva torrencial caindo, né? Antes da gente começar a vigília, nem pudemos fazer a bênção do fogo lá fora, tivemos que improvisar aqui na varanda do santuário. Eu me recordava do que o Padre Jonas nos ensinou aqui na Canção Nova. Nós estamos em acampamento desde quarta-feira, e o Padre Jonas dizia sempre assim para nós: a chuva é o sinal de uma grande bênção de Deus na vida do povo que vem à Canção Nova, quando Ele se manifesta dessa forma. Eu quero dizer para você que veio para esse acampamento de Semana Santa, eu quero dizer para você que veio a esta vigília pascal, essa chuva é um sinal do que Deus está fazendo na sua alma. Essa chuva é a obra que o Senhor está realizando em você e o crescente desejo do céu que a partir de agora Ele vai colocar no seu coração. Amém? Quantos aqui tomam posse disso? Levanta a mão e pode aplaudir agora o Senhor, porque é exatamente isso. Nós celebramos a festa da Páscoa para entendermos que Deus coloca no nosso coração tal desejo do céu, que nós possamos chegar purificados à festa da luz eterna. E a ressurreição do Senhor, que é um fato narrado em todos os evangelhos, não é? E é um dogma da Santa Igreja, e que nós cremos com toda a intensidade da nossa fé. Hoje nos é revelado pelo assombro daquelas mulheres que vão até o sepulcro para completar o trabalho do embalsamamento do corpo de Jesus. Como Jesus morreu ali já na véspera da Páscoa, do sábado, então não pôde ser feito o trabalho completo como os judeus fazem em preparar, em embalsamar o corpo. Ele foi, recebeu ali os perfumes, foi envolto no sudário, porém elas foram até o sepulcro na manhã, naquele início de manhã, ainda de madrugada, mas elas recebem ali, na porta do sepulcro, um assombro. O sepulcro estava aberto e ele estava vazio. E um anjo vem do céu como um relâmpago, né? Esse anjo que tira essa pedra do sepulcro, que senta sobre ela, que está iluminado, e ele vai dizer para aquelas mulheres: ressuscitou como disse, não está aqui. Diga com o padre agora: ressuscitou como disse, não está aqui. Jesus está vivo.
Grita bem forte: Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Eu queria que você aplaudisse isso de novo. Ele venceu a morte. Esse dogma fundamental da fé católica, da fé cristã. E o apóstolo Paulo vai chegar num nível de intensidade relacionada à ressurreição, que ele vai dizer para nós na 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, e é também vã a nossa fé. Repita para você mesmo qual é o seu nome. Bata no seu peito e diga: eu vou dizer o meu nome, você fala o seu. Padre Roger. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Ele abriu as portas do céu, a eternidade. E hoje eu quero ser tocado pela graça do pedido que a igreja faz. Acenda em mim, Senhor, tal desejo do céu, que eu possa chegar purificado, à festa da luz eterna. Veja só, Jesus não voltou ao estado anterior da vida terrestre. A ressurreição não é isso. Isso ele fez com Lázaro. Quando ele diz: Lázaro, sai do sepulcro. Então Lázaro, ele ressuscita. Ele é reanimado para esta vida terrena. Não é isso que acontece com Jesus nessa celebração que nós estamos realizando da vigília pascal. Mas é uma ressurreição gloriosa. Ele tem uma plenitude de vida humana que um dia nós teremos no juízo final. Aqueles que morreram e aqueles que morrerem, e o próprio apóstolo Paulo, nesse capítulo 15 da primeira carta dos Coríntios, ele vai dizer que primeiro ressuscitarão os que morreram, e depois os que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, quando acontecer o juízo final, eles receberão um corpo glorioso. Então o corpo que Jesus recebe é um corpo glorioso. A ressurreição que Jesus experimenta é uma ressurreição gloriosa. É uma plenitude de vida humana, imortal, libertado de todas as limitações de tempo e de espaço. É essa a grande verdade que a igreja professa da ressurreição. Não existe mais tempo, não existe mais espaço. O corpo dele participa da glória que desde o princípio enchia a alma do Senhor. Essa é a singularidade do feito histórico da ressurreição, pelo que consistiu e consiste no objeto da nossa fé. Nem todos puderam vê-lo, nem todos puderam vê-lo. Só viram aqueles que ele queria que o vissem para serem testemunhas. Nem todos puderam vê-lo. Ele escolheu as mulheres, aquelas que foram ao túmulo, ele escolheu os apóstolos. Eu não tenho dúvidas de que a Virgem Maria talvez tenha sido a primeira a vê-lo, não é? Ele com certeza foi lá apresentar-se ressuscitado à sua mãe, mostrar-se ressuscitado a ela, mas ele escolheu homens e mulheres para vê-lo, para serem testemunhas dessa ressurreição. São Paulo vai dizer que ele apareceu a 500 pessoas depois, antes da ascensão. Mas primeiro foram as mulheres, depois os apóstolos, e depois essas 500 pessoas. Mas ele não foi lá no templo e todo mundo viu Jesus glorioso no templo. Ele apareceu para aqueles que ele quis aparecer, para que essas pessoas fossem testemunhas dele. Ele não poderia ter aparecido no Sinédrio? Sim ou não? Poderia. Ele não poderia ter aparecido para os doutores da lei? Poderia. Ele não poderia ter aparecido aos fariseus? Poderia. Mas não. Ele apareceu àqueles e aquelas que seriam testemunhas dessa graça. Esse mistério redentor do Senhor, que compreende a sua morte, que compreende a sua ressurreição, ele se aplica a nós pela graça do santo batismo. Nós experimentamos essa graça pelo batismo e pelos outros sacramentos.
Essa graça da ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, na leitura que nós ouvimos, ele vai dizer aqui para nós, para mim e para você: irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Nós fomos submersos na graça do batismo. Nós experimentamos a graça da morte de Cristo. Nós fomos submersos na sua morte e misticamente nós fomos experimentados. Nós experimentamos a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim: pois fomos sepultados juntamente com ele, e por meio do batismo, em ordem à morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós caminhemos numa vida nova. Diga comigo, numa vida nova. Mais uma vez, diga, numa vida nova. É para isso que nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos. Quem é que é batizado? Levanta a mão e diga eu. É para isso que nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos, para uma vida nova. Eu quero dizer para você, a partir desta Páscoa, nós precisamos nos determinar a viver uma vida nova. O que era velho, passou. Tudo se fez novo. Amém? O que em você precisa ser tocado por essa Páscoa? Qual é a realidade da sua vida que precisa ser tocada por essa Páscoa? O que tem sido a sua maior luta? Quais têm sido as suas quedas? Quais são os vícios que têm atormentado você? Qual é a reação do seu temperamento que talvez precise passar por essa Páscoa da morte para a vida, da transformação que Jesus quer fazer? O que talvez você que é casado, dentro do seu matrimônio, você marido, precisa expressar a Páscoa dentro da sua casa, no seu relacionamento? Você esposa, você filho, eu como sacerdote, nós consagrados da Canção Nova, o que na nossa vida precisa expressar que a Páscoa aconteceu em nós, que essa vida nova que já foi experimentada por nós no santo batismo, mas que precisa crescer a cada novo ano. Pensa aí, porque nessa noite santa, nessa noite de vigília pascal, Deus quer te dar essa graça da ressurreição, porque você já foi batizado nele, já morreu e já ressuscitou, mas Ele quer fazer com que essa vida nova cresça no seu coração. A ressurreição de Cristo, ela foi necessária para que se completasse a obra da nossa redenção, porque Jesus, com sua morte, Ele nos livrou do pecado. Com sua morte, Ele nos livrou do mundo, Ele venceu o mundo, mas com a sua ressurreição, Ele nos devolveu aqueles bens que nós tínhamos perdido pelo pecado. E além disso, Ele nos abriu as portas para a vida eterna. Então nessa noite santa, o Senhor quer fazer essa obra em nós. O Senhor quer tocar no nosso coração. O Senhor quer fazer uma obra verdadeiramente de ressurreição. Ele quer devolver a nós aquilo que nós tínhamos perdido. Talvez com o cansaço da caminhada, as tentações que têm sido cada vez mais intensas, as batalhas que nós temos enfrentado, talvez nós tenhamos retrocedido. Mas hoje nós estamos tendo consciência. Ele ressuscitou para devolver-nos os bens que nós tínhamos perdido pelo pecado. Além disso, Ele nos abriu para a vida eterna as portas. Veja só, igualmente ao ter ressuscitado de entre os mortos pela sua própria virtude, e prova definitiva, e essa é a prova definitiva que Cristo é o Filho de Deus, então Ele ressuscita pela sua própria virtude,
A sua ressurreição confirma aquilo que a nossa fé experimenta. Santo Agostinho vai dizer assim: não é grande coisa crer que Cristo morreu, porque isso creem os pagãos, creem os judeus, todos os inimigos creem, todos creem que Ele morreu. A fé dos cristãos é a ressurreição do Cristo. Isso é o que temos por coisa grande: crer que Ele ressuscitou. Diga para quem está do seu lado, para não deixar ele dormir, porque já é tarde, né? Dá um sorriso para ele e diga: creia que Cristo ressuscitou. Esse é o motivo da nossa fé. Nós sabemos e agradecemos a Jesus. Diga, nós sabemos e nós agradecemos a Jesus pela obra que Ele realizou na sua paixão, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo o demônio. E nós cremos que essa morte é ressurreição para nós, diferente dos pagãos, dos judeus, dos inimigos. Nós cremos que essa morte é ressurreição para nós. Mas hoje, nessa noite santa, dá um sorriso para esse irmão. Com a igreja, nós declaramos: Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Nós cremos com a igreja, nós cremos. Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Essa é a nossa fé. Santo Ambrósio vai dizer assim: o Senhor quer que os seus benefícios permaneçam, que os planos insidiosos da serpente sejam dissolvidos e que seja eliminado ao mesmo tempo aquilo que ficou prejudicado. Ditou uma sentença contra os homens: és pó e ao pó has de voltar. E tornou o homem sujeito à morte. Foi-lhe dado remédio. O homem morreria e ressuscitaria. E aí Santo Ambrósio faz uma pergunta, e eu queria que você perguntasse para mim agora: como? Não vou responder não, porque não me convenceu a sua pergunta. Santo Ambrósio, ele faz essa pergunta: mas como? Mas como, padre? Ambrósio vai dizer: presta atenção, pois para que também neste século fosse dissolvido, não devolvido, mas dissolvido o laço do diabo, foi instituído um rito pelo qual o homem morresse estando vivo e ressuscitasse também estando vivo. Graças à imersão em água, apaga-se a sentença: és pó e ao pó has de voltar. Você que foi batizado, quem aqui foi batizado? Fique com a mão erguida. Pelo santo batismo, você já experimentou a graça de, mesmo estando vivo, morrer e ressuscitar. A sentença que o demônio obrigou a ser imposta sobre o homem foi vencida por Jesus Cristo, pela graça do santo batismo. Nessa vigília, é a vigília onde acontece o batismo, desde o início da igreja, onde são batizados os filhos e as filhas de Deus, aqueles que se tornam filhos e filhas de Deus. E nós precisamos entender que esse é o motivo. Deus achou uma forma de cancelar aquela sentença, e a forma de cancelar aquela sentença foi instituindo o sacramento do batismo, onde o homem, mesmo estando vivo, ele experimenta espiritualmente a morte, porque ele morre com Cristo, e mesmo estando vivo ele ressuscita, porque ele ressuscita com Cristo. Isso é grande demais, é um mistério grande demais que nós precisamos acolher e experimentar nessa noite santa.
entender o que Deus fez por nós, assumir o que Deus fez por nós, e entendendo o que Deus fez por nós, assumirmos aquilo que eu dizia, a vida nova que Jesus veio trazer para nós. Diga: obrigado, Senhor, por toda essa obra que o Senhor realiza em mim. Obrigado, Senhor, porque pelo santo batismo o Senhor me dá a graça de participar desse mistério, e é por isso que eu estou aqui nessa noite santa, nessa vigília. É por isso que eu estou aqui, porque um dia o Senhor cancelou na minha vida a sentença: és pó e ao pó has de voltar. Você está lembrado que Jesus, Ele realizou essa obra e Ele nos ensinou exatamente essa graça. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Porque nós morremos no batismo e ressuscitamos com Ele. O nosso corpo, ele vai passar pela realidade da morte física, mas a nossa alma não. Ela será o nosso eu, né? A gente fala de alma, parece que é aquelas ideias de alma penada. Nós não vamos chegar lá diante de Deus como alma penada. É o eu, é o Roger que vai chegar, é o Donizete, é o Nelsinho. Lembra que o Padre Jonas vazou um vídeo aí do Padre Jonas, logo assim que ele morreu, que ele relata como que ele chegaria lá no céu? Vai abrir uma cortina: chegou! Meu filho chegou! É isso é ressurreição. Essa é a certeza, o nosso eu. Você chegará lá com um nome, com uma história. Por isso que a gente sabe que nós encontraremos os nossos, que nós amamos, que já foram antes de nós. Porque o nosso eu, a nossa história está impressa na nossa alma. Nós não somos uma coisa aleatória que, eu morri, acabou, eu chego lá como se eu não fosse ninguém. Não, eu vou chegar lá como o Padre Roger. E aí a cortina vai, como o Padre João nos ensinou, vai se abrir. Chegou! Eu estava te esperando, vai dizer o Senhor Jesus, porque eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu te fiz passar pelo santo batismo para que você experimentasse essa graça, para que você entendesse isso e escolhesse a vida nova. O nosso pai fundador chegou no dia 12 de dezembro de 2022. Eu não sei quando eu irei chegar, mas eu quero chegar. Você quer? Então diga: eu também quero chegar. E eu queria dizer a esta geração que está aqui, eu queria ouvir um pouquinho o seu pé bater aqui nesse santuário. Bate o pé aí, só para eu ouvir o barulho. Eu vou dizer que esta geração que está aqui diante dos meus olhos, e esta geração que me acompanha pelo sistema Canção Nova, é geração Jonas Abib. E a geração Jonas Abib entende exatamente isso. Nós fomos gerados, educados na fé, nós fomos educados na pregação, numa forma de viver, num sonho de santidade, numa expectativa da vinda gloriosa do Senhor. Nós fomos treinados para viver uma vida nova. E eu sempre sou impactado, e me permita usar essa palavra que eu gosto. Eu sempre sou impactado por esse texto do profeta Jeremias, quando ele vai dizer, não é, que versículo 23, que foi lido nas leituras, foi a 7ª leitura: eu vou mostrar a santidade do meu grande nome que profanaste no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor, quando eu manifestar a minha santidade à vista deles por meio de vós. Ele está falando para Israel, mas nós somos o novo Israel, o novo povo de Deus. Deus quer mostrar a santidade dele por meio de nós. E a geração Jonas Abib acredita: ou santos
ou nada, ou santos ou santos. Diga comigo, ou santos ou santos. Porque Deus espera daqueles que foram batizados, daqueles que morreram com Cristo no batismo e ressuscitaram com Ele. Deus espera de nós essa vida nova, porque Ele quer mostrar a santidade do grande nome dEle, que foi profanado no meio das nações, para que as nações saibam que Ele é o Senhor. Meus irmãos, nós estamos ouvindo rumores de guerra. Dizem por aí que acontecerá uma terceira guerra mundial. Nós temos ouvido falar de crises econômicas. Nós temos ouvido falar de crises alimentares. Nós temos ouvido falar uma série de más notícias. Mas nenhuma má notícia supera a boa notícia de que Cristo ressuscitou e que nós somos marcados pela ressurreição de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, você precisa entender: Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Era isso que os primeiros cristãos viviam quando eles iam para as arenas de cabeça erguida e cantando os salmos. Quando eles entravam no Coliseu, no circo máximo, eles entravam de cabeça erguida, porque eles já sabiam: Jesus morreu e ressuscitou, e nós temos vida eterna. Se nós tivermos que passar pelo martírio na nossa geração, se nós passarmos caristias, pandemias, se vier guerra, o que vier, a gente precisa depositar a nossa confiança na verdade dessa noite. Aquele que estava morto ressuscitou, para que nós entendamos que nós temos acesso ao céu. Então, se vai ser difícil, nós vamos chorar, se vamos passar por perseguições, se terão dias terríveis, o que vai manter-nos a cada dia é a esperança deste céu. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e diga: tu estás entendendo? Diga para quem está do outro lado, fala: tu estás entendendo? Sorria para ele e diga: vem o que vier, aconteça o que acontecer, a minha fé me dá a certeza que eu jamais morrerei. Na verdade, eu contemplarei a face de Deus. Aleluia, aleluia. Eu estava com esse aleluia engasgado assim, há mais de 40 dias, porque eu obedeci, não falei um aleluia em 40 dias, mais de 40 dias, fiquei certinho. Mas aleluia! Oh meu Deus, diga aleluia! Pode aplaudir esse aleluia, é o aleluia da fé que toma o nosso coração. E veja só, essa noite testemunha o túmulo vazio, é uma noite bendita, é uma noite clara como o dia. Ouçamos as santas palavras do Evangelho. Era após o sábado dos judeus, sábado da antiga lei, da antiga aliança, e a palavra do Evangelho diz: era após o sábado, ao raiar do dia. Era um novo dia, era um novo tempo, era uma nova história que estava sendo estabelecida, era uma nova criação, era o primeiro dia do resto da eternidade que Deus havia estabelecido para a humanidade, a eternidade feliz. Foi como aquele dia, aquele raiado do dia, foi como o primeiro dia da criação, quando Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus viu que era bom. Mas naquele primeiro dia, quando as mulheres foram ao raiar do dia ao sepulcro, o Pai estava dizendo: não era bom, e nem muito bom, era muito, 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 infinitamente bom. Infinitamente bom.
era o despertar luminoso do primeiro dia do mundo novo. Era o despertar do mundo daquele que veio fazer novas todas as coisas. Coloca a mão no seu coração e diga: Ele veio fazer novas todas as coisas. Foi a manhã da boa notícia, a manhã da vida nova, a manhã do mundo novo, a manhã da nova criação, a manhã do novo tempo. E é nesta noite santa de vigília que eu quero experimentar verdadeiramente o Senhor fazendo em mim novas todas as coisas. Meu irmão, eu não sei o que você vivia antes. Minha irmã, eu não sei qual é o drama que você estava enfrentando. Eu só sei que nesta noite o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Ou você não aplaude ainda não, ou você acha que nós estamos celebrando um teatro? Hã? Você acha que isso tudo aqui é um teatro? Lindo teatro, se fosse. Os meninos fizeram tudo perfeito, o coral está maravilhoso. Olha que padres lindos, diáconos maravilhosos, né? Olha que ambiente, olha que transmissão. Eu estava olhando ali na TV, olha que transmissão. Ou você acha que isso tudo aqui é um teatro? Quando a igreja celebra a Páscoa, a memória, quando na palavra está dizendo memória, na palavra da igreja, da doutrina da igreja, não é uma lembrança, é uma presentificação. Nós estamos participando daquela noite. Nós estamos participando daquele movimento do céu. Nós estamos participando daquela ressurreição. Nós estamos participando dessa nova criação. Então, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você viveu até esse dado momento, mas eu sei que de verdade Ele está fazendo novas todas as coisas. E se você mergulhar naquilo que nessa noite está acontecendo, você testemunhará daqui para frente: Ele fez novas todas as coisas na minha vida, aleluia. Eu estava ali celebrando, né? Mas eu percebia algo diferente em mim. Não era emoção. Eu até dizia para o diácono, eu falei: diácono, o clima é diferente. Eu até disse para ele, porque o Moisés Azevedo pregou para nós na Assembleia, onde foi eleito o novo presidente e o vice-presidente que está aqui, o padre Donizete, e ele disse que depois da morte do fundador, a comunidade experimenta um novo batismo no Espírito Santo. E eu estou dizendo, a Canção Nova está vivendo um novo batismo no Espírito Santo. Se tem muito tempo, você que está me ouvindo agora, que você não vem para a Canção Nova, vem para a Canção Nova, porque nós estamos vivendo uma graça extraordinária da parte de Deus. Nós estamos sendo batizados no Espírito Santo pela intercessão do nosso Pai Fundador, que está lá no céu, em comunhão conosco. Você venha para os acampamentos, venha para tudo aquilo que a Canção Nova faz, porque existe uma graça nova. Existe uma graça nova. Eu celebro essa vigília não sei há quantos anos, mas eu digo para vocês, está sendo totalmente diferente para mim presidir essa vigília, porque eu acredito nesse movimento do céu. As mulheres foram lá para o sepulcro, para ver o lugar do morto, para terminar o trabalho do embalsamamento do corpo do mestre, do amado. Houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu. Ele retirou a pedra e se sentou nela. Os guardas ficaram com tanto medo que tremiam e ficaram como se estivessem mortos. Mas a boa nova, que abala as estruturas do inferno, a vida de toda a humanidade até o ano de 2023. Olha aqui. Alfa e ômega, princípio e fim. Mas aqui está o número 2023. Aquilo que foi começado lá, acontece aqui. E acontecerá até no ômega, até no último dia. Ele é o princípio e ele é o fim. Essa ressurreição nós experimentaremos até o último dia, até que ele venha.
até que ele venha. Essa é a boa nova que abala as estruturas do inferno e que atinge a vida de toda a humanidade até que ele venha. O anjo diz para as mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava e de contar depressa aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vai à nossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a vos dizer. Eis a melhor notícia, eis a causa da minha alegria, da sua alegria. Eu queria que você deixasse a tristeza de lado, eu queria que você deixasse o luto de lado, porque hoje tudo tem sentido. Eu queria que você dissesse, talvez para a depressão que você está vivendo com ela há muito tempo: o Senhor ressuscitou. E agora a alegria espiritual da ressurreição não é uma alegria material, é uma alegria de certeza de fé. Ele ressuscitou, essa é a certeza da nossa vida. O nosso Salvador venceu a morte. E você vai dizer para essa depressão, para essa angústia, para esse medo: não existe mais espaço, porque espiritualmente eu estou experimentando. Ele entrou na glória do Pai, Ele está vivo, Ele ressuscitou como Ele havia dito. Ele é potente, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é vitorioso. Ele venceu a morte e Ele nos preparou um lugar. E Ele disse que onde Ele estivesse, nós também estaríamos lá. Segura na mão desse irmão que está aí do seu lado, balança a mão dele e diga para ele: alegre-se. Alegremo-nos, alegre-se a igreja, alegre-se a humanidade. Balança a mão desse irmão, que a terra se rejubile, porque Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Cristo venceu a morte e nele nós venceremos. Cristo entrou na plenitude da vida divina, e nele, com ele, nós também entraremos. Balança a mão desse irmão e diga: toma posse da obra que o Senhor está realizando em você nessa noite santa. Diga com ele: Ele vai te surpreender. Ele está te surpreendendo, como Ele surpreendeu Maria Madalena e as mulheres. Ele está te surpreendendo. Balança a mão desse irmão. Ele está te surpreendendo. Eu já vou concluindo a homilia. Olha para esse irmão e diga: Ele está te surpreendendo. Você vai sair por aí saltitante de alegria, dizendo: Ele está vivo e Ele me surpreendeu na vigília pascal, porque eu experimentei a ressurreição de verdade. Amém? Essa é a nossa certeza. Para concluir, você percebe que houve um movimento que veio da parte daquelas mulheres de ir ao sepulcro. Elas ainda não tinham a iluminação para compreender a realidade da ressurreição. Elas estavam sofridas, mas elas amavam demais o Senhor. O profeta Isaías vai dizer, na leitura que nós escutamos, a quinta leitura, no versículo 6: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem injusto as suas maquinações. Olha aqui o resultado de quem busca o Senhor e de quem experimenta a ressurreição. Abandone o ímpio o seu caminho, o homem injusto as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Mas ele diz: buscai o Senhor. Repita comigo: eu
vou buscar o Senhor. Diga mais uma vez, eu vou buscar o Senhor. Diga mais uma vez, eu vou buscar o Senhor. Eu queria que o coral já se posicionasse, mas eu queria dizer para você, o evangelho que nós escutamos, ele nos mostra exatamente que as mulheres precisam correr. As mulheres precisam anunciar aos discípulos essa grande novidade. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele os precederia na Galileia. Por que não foi em Jerusalém? Vamos lembrar o que Jesus disse na quaresma para a samaritana? Não vai ser nem em Garizim, nem em Jerusalém. Galileia é Galileia das nações. É Galileia dos judeus e dos gentios. Agora ele se manifestará em qualquer lugar, porque ele ressuscitou. A Galileia, volta para a Galileia, é para dizer, ele se manifesta em Cachoeira Paulista, no ano de 2023, na vigília pascal, na vida de cada filho amado que está aqui e que acompanha de casa. Amém? Lá na bênção do fogo novo, lá fora, o seminarista falou para o padre assim, Padre Roger, o senhor quer que eu acenda para o senhor a vela lá no fogo? Eu falei, não, ele é da roça, ele está acostumado com fogueira, com fumaça. Mas padre, eu queria te pedir algo que veio no meu coração onde você pregava. Você já falou muitas vezes isso. Mas quem vê você pregando uma homilia tão rica, com tantas coisas, pensa que você sempre foi da igreja. Mas na sua vida teve uma fumaça, que não foi fumaça de incenso. E eu pensava em muitos jovens que estão achando, que estão ouvindo você estar falando, mas falam assim, não, para mim não tem jeito. E vendo você, meu coração encheu de tanta alegria, porque eu te conheço. Eu te recebi lá em Lavrinhas, magrelinho. Ai, meu Deus. Eu conheço seu coração. Eu conheço seu coração maior que você. Mas sempre foi assim? Como é que foi? Onde você ouviu a voz de Deus? Conta para nós, Padre, por favor. Dá esse testemunho na sua vida, da sua Galileia. Amém. Você pode obedecer? Já estou obedecendo. Por que eu acredito tanto no ressuscitado e no que eu estou dizendo? Porque um dia ele me visitou, não num lugar como esse maravilhoso que é a Canção Nova. Eu vivi um período da minha vida, dos 13 aos 18 para os 19, totalmente afastado de Deus. Com raiva de Deus, com raiva da igreja, com raiva do Papa, com raiva de padre. Eu via padre, eu cuspia. De bispo. Porque eu tive uma experiência ruim no confessionário, com um sacerdote. E eu já estava na fase da rebeldia, ele me jogou naquilo que eu já estava querendo. E a partir daquela experiência negativa, eu acabei, não é culpa do padre, claro, Deus me livre, colocar a culpa nele, é culpa minha. Cada um tem a sua responsabilidade pessoal. A responsabilidade dele foi só ter feito aquilo que ele fez, de grosseria e tudo que ele fez. Mas a minha culpa foi ter ido para o lugar que eu queria. Para a droga, para a bebedeira. A primeira droga, você fala da fumaça, do fogo, né? A primeira droga foi a maconha, né? Que eu comecei a usar com 13 anos. Depois eu entrei na bebedeira, aí veio a cocaína, ácido e todo tipo de droga que existia naquela época. E eu era roqueiro. Gostava de rock. E cheguei lá no grau do rock satânico até. Só que eu sempre fui um filho muito querido, eu sempre fui muito afetuoso. Isso não mudou de lá para a minha conversão. Eu continuei o mesmo nesse aspecto. Então, muito afetuoso com os meus pais, com os meus avós, com a minha família, com qualquer pessoa. A educação eu aprendi lá na minha casa, com a minha mãe, com meu pai. E nesse mundo começou a chegar notícias lá em casa que eu estava usando droga. E a última coisa que eu queria era decepcionar minha mãe. Era trazer qualquer desgosto
apesar de eu estar dominado por aquela vida. Então eu falei assim, eu vou me afastar desse pessoal que joga pedra em igreja, que vive tudo aquilo que a gente vivia no baile funk e que expressava na sociedade a sua revolta, e eu vou me afastar deles. Nesse ínterim, o diabo trabalha, né? Eu conheci o baile funk. E aí eu achei a galera do baile funk uma galera mais tranquila, que não fazia baderna, porque era só no baile. A baderna era no baile, não era fora do baile. O rock era dentro do rock e fora do rock. E aí eu comecei a frequentar os bailes funks no Rio de Janeiro, especialmente os da Baixada Fluminense, não é? Frequentei baile de corredor, que era o baile mais violento naquela época. Imagina, 1994, 95, muitas notícias saíam dizendo que morreu não sei quantos no baile funk. Eram esses bailes que eu frequentava. Ali em Nova Iguaçu tinha uma boate chamada Signos. Graças a Deus, hoje ela virou uma igreja protestante. Mas era lá que eu frequentava. E eram esses bailes violentos de corredor. Depois eu comecei a frequentar os outros bailes, disputas de equipe e droga, prostituição, tudo o que tinha de errado eu experimentei. E num belo domingo, primeiro domingo do mês de agosto do ano de 1995, eu fui para o baile. E eu tinha combinado com os meus amigos, não vamos usar nenhum tipo de droga, vamos só beber álcool, para que a gente curta mais, zoe com a mulherada. E aí eles, beleza, nós chegamos lá, eu era líder de galera, chegamos, já cheguei curtindo, já fazia o movimento, né? E ali, naquele domingo, eu lembro que eu fui ao bar do baile, tinha um bar, comprei uma bebida que foi colocada num copo branco. Quando eu dei a primeira golada, o ressuscitado disse assim: você só me procura quando você precisa. E aí eu falei, estou ouvindo voz? Já tinha ouvido voz, drogado, maluco, já tinha visto monstro. Quem já usou essas coisas sabe muito bem as ondas que dá, principalmente as drogas mais pesadas. Quando eu dei a segunda golada, a mesma voz do ressuscitado. Porque antes dele ressuscitar, ele estava na Judéia. Ele passou pela Galileia, a Samaria, mas depois de ressuscitado, ele está em qualquer lugar. Inclusive lá ele foi. E aí a voz disse, você só me procura quando você precisa. E aí eu falei, alguém colocou alguma coisa na minha bebida. Chamei os moleques que estavam comigo, falei, vocês colocaram alguma coisa na minha bebida? Nós não combinamos de ficar legal na nossa? Estranho, cara, estou ouvindo voz. Ah, não, você que não cumpriu o nosso combinado. Falei, gente, que coisa estranha. Na terceira golada, ele não falou muita coisa não, ele só falou isso. O ressuscitado olhou para mim lá e disse assim, Roger, você só me procura quando você precisa. Eu falei, Deus, você aqui? Não é possível. Muita sensualidade, muita droga, muita bebedeira, armas. Eu falei, o senhor aqui? Não é possível. E aí eu sempre falo isso para as mães, a sementinha tinha sido colocada no meu coração. Naquela hora, sabe o que eu lembrei? Da parábola do filho pródigo. Falei, eu sou o filho que vendia minha herança. E aí eu encostei assim numa parede e fiquei falando, eu só procuro Deus quando tem alguém doente na minha casa e eu peço para Ele curar. Eu só procuro Deus quando eu estou devendo droga na boca de fumo e o traficante está querendo me matar. Eu só procuro Deus na hora do monte de pipoco de tiro que tem aqui na saída do baile e que eu caio na moita para que não pegue nenhum em mim. E naquela hora eu falei, Deus, eu achava que o Senhor só estava numa pregação ungida, no sacrário, numa missa, mas o Senhor veio aqui. E os meus amigos se incomodaram muito de mim, porque eu sempre fui assim muito alegre. Por que você está aí acabrunhado, triste? Foi a primeira vez que eu fui para Galileia testemunhar. Foi a minha primeira pregação, padres e diácono. Eu disse para os meus amigos, a gente só procura Deus quando a gente precisa. Foi a minha primeira pregação. A gente só
procura Deus quando a gente precisa. E olha o que Deus fez comigo, o ressuscitado. Aquele que não gostava de padre, o ressuscitado fez padre. Aquele que não gostava de padre, o ressuscitado fez padre. Isso é extraordinário. Tinha até uma música do Titãs que eu cantava muito. Eu não gosto de padre, eu não gosto de bispo, eu não gosto de freira, eu não gosto de ninguém, eu não gosto de mim mesmo. Mas o ressuscitado me encontrou. E ele está dizendo para o diácono Nelsinho, para a comunidade Canção Nova, ele está dizendo para você: vai para Galileia, anuncia para os meus irmãos que eles precisam ir para Galileia, porque lá eles me encontrarão. Anuncia aos meus irmãos para eles irem para a Canção Nova, anuncia aos meus irmãos para eles irem para a igreja, anuncia para os meus irmãos, porque lá eles me encontrarão. E eu não posso dizer mais nada, diácono. Você leu a minha história, você rezou em mim, você trouxe uma palavra de ciência de um problema que eu tinha que resolver, senão eu não ficava na Canção Nova. Eu até falei para ele assim, ele até falou para mim: você está parecendo uma porteira, você não tem nenhuma reação. Mas eu quero dizer diante do Senhor aqui, que provocou isso, eu sou a pessoa mais feliz da face da terra, porque eu encontrei o ressuscitado, ele está vivo e eu posso testemunhá-lo nessa vigília pascal. Chegou a hora de nós voltarmos para Galileia e anunciarmos aos nossos irmãos. Chegou a hora. Canção Nova não dá mais para perder tempo com pequenas coisas. Chegou a hora de nós nos levantarmos, porque o Senhor ressuscitou, e nós anunciarmos aos nossos irmãos que Ele está vivo. Aleluia. Fica de pé na presença do Senhor. Ergue os seus braços lá no alto, agradeça a ressurreição do Senhor. Agradeça, agradeça, agradeça porque Ele está vivo. Eu quero ouvir a sua voz agora, reagindo àquilo que o Senhor mesmo fez e falou. Vai dizendo agora palavras de louvor, de honra, de glória ao Deus ressuscitado que está no meio de nós. Fala para Ele: eu vim aqui te buscar, eu quero te buscar ainda mais, eu quero crescer nessa busca, eu quero avançar nessa busca, Senhor. Eu quero mergulhar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei que ressuscitado o Senhor está, eu sei que vivo o Senhor está, eu sei que o Senhor tem agora para minha vida essa obra maravilhosa de transformação. Eu quero experimentar a força dessa vida. Eu quero experimentar a força dessa vida. Talvez você tenha buscado como eu, na bebedeira, na droga, numa vida desregrada, sexualmente falando. Talvez você esteja ainda com o pé lá no mundo, com o pé na igreja. Mas nessa noite feliz de Páscoa, o Senhor está te chamando. Você que me ouve agora pelo rádio, você que me vê agora pela televisão, o ressuscitado está aí se manifestando na sua vida. Há uma grande transformação acontecendo. Você que está agora assistindo pela internet, você que está acompanhando pela TV, você aí no hospital, o ressuscitado está se manifestando aí. O ressuscitado está aí agora. Ele veio ao nosso encontro, como Ele me encontrou naquele lugar que eu imaginava que Ele não estaria. Ele está te encontrando aí nessa condição, e Ele está te levantando, Ele está te dando vida, Ele está dando sentido para a sua vida. Experimenta, experimenta. E quando te faltar as palavras, deixa o canto novo, do mundo novo, da vida nova, da nova história, da nova criação sair da sua boca, dos seus lábios. Vai orando, ora sem medo, sem receio no espírito. Permita Ele te ressuscitar nesse momento. Permita Ele fazer você romper esse limiar da morte, do medo, da angústia, da tristeza, da escravidão, do pecado, de tudo aquilo que te afastava do
projeto de Deus. Vai, aumenta o volume da sua voz, que o santuário seja tomado agora pela glória de Deus. Batiza no Espírito os que não foram batizados ainda. Renova, Senhor, renova nessa hora. Liberta os oprimidos nessa noite. Cura os doentes. Expulsa o mal das casas, das famílias. Levanta essa pessoa caída. Desperta aquele que precisa ser despertado, aquela que precisa ser despertada. Busco tanto, busco tudo. Canta para ele. Busco tanto, busco mas tudo, nada consigo encontrar. Isso era você antes, mesmo perdido, tão indeciso. Meu coração procura mais e mais. E mais. E mais. Busco tanto, busco tudo. Busco tanto, busco tudo, mas nada consigo encontrar. Mesmo perdido, tão indeciso, meu coração procura mais e mais. Procura mais e mais. Na incerteza, no medo que tenta me roubar de ti. Mas é só a ti que eu procuro. Fala para o ressuscitado. E eu procuro. Se você nessa Páscoa decide, ergue os braços, canta, quero mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará. Enquanto em teus átrios não está. Ser em ti, quero teu perfume exalar, pois tua presença é vida, amado da minha alma, minha alma. Diga para ele, então me digas onde tu moras. É lá que eu desejo estar. Na intimidade traga a verdade que me liberta e me faz ser, viver completamente tua vontade, completamente tua vontade, concretizar teu desígnio em mim. E assim ser todo teu. Fala pra ele, todo teu, todo teu. Se você deseja, canta a canção nova, canta. Quero mais e mais, quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará, enquanto em teus átrios não está. Quero tudo ser em ti, pois no teu perfume exalar, pois tua presença é vida, amado de minha alma. Quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará, enquanto em teus átrios não está. Quero tudo ser
tua presença é vida, amado de minha. Só as mulheres. Quero mais. Quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará enquanto em teus átrios não está. Quero tudo, tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar, pois tua presença é vida. Amado de minha. Os meus irmãos, os homens, quero mais. Quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará enquanto em teus átrios não está. Quero tudo, tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar, pois tua presença é vida, amado de minha. Igreja com coral, pega os braços e canta. Quero mais e mais e mais de ti. Minha sede não se esgotará enquanto em teus átrios não está. Quero tudo, tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar, pois tua presença é vida, amado de minha Ele está aí, aonde você está, o ressuscitado. Fecha os seus olhos, experimenta Ele. Segura na mão dele nesse momento. Ergue os seus braços. Experimenta a presença do ressuscitado. Ele está vivo, é verdade, Ele está aqui. E Ele veio trazer vida nova. Ele veio trazer liberdade interior. Ele veio libertar-nos da escravidão. Ele veio vencer o demônio que estava atormentando a sua vida. Mas muito mais, Ele veio conquistar o seu coração. Deixa nesse momento seu coração ser conquistado pelo ressuscitado. Ele está te tocando agora. Você pode sentir a presença dele que toca em você. A mão dele está sobre você. A mão dele está segurando na sua. O coração dele está pulsando agora junto com o seu. Você disse que queria mais e mais dele, e ele veio, ele está aqui. Amado da minha alma, amado da minha alma, Jesus, obrigado pela sua presença. Jesus, obrigado por nos fazer viver, nos fazer experimentar essa doce presença do Senhor. Essa presença que não arromba o nosso coração, mas que entra porque foi convidado. Porque nós desejamos que o Senhor sentasse à mesa para esse banquete conosco. Nós desejamos que o Senhor fizesse em nós obra nova. Nós desejamos, Senhor, comer essa Páscoa com o Senhor, como o Senhor desejou. O Senhor estava nos procurando e nós estamos aqui. Eu, Padre Roger, estou aqui nesse ano de 2023 para me deixar encontrar por Ti. Obrigado, meu Jesus, obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua vitória, obrigado por agora me abraçar, obrigado porque agora o Senhor devolve o sentido a tantas coisas na nossa vida. Obrigado porque agora o Senhor abre a nossa visão. Obrigado porque o Senhor agora retira de nós, Senhor Deus, aquele apego que nós tínhamos a esse mundo, para colocar o nosso coração na esperança eterna, na eternidade. Esse sabor novo de eternidade que o Senhor coloca em nós, Jesus, pela sua presença ressuscitada. O Senhor cumpriu e o Senhor está nesse momento cumprindo a promessa. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E aqui o Senhor está. Ora suavemente no Espírito. Ele está se agradando de nós. Ele
Oh meu Deus, oh meu Deus, obrigado que o Senhor está secando essas lágrimas, dessa dor profunda que essa pessoa trazia. Obrigado que o Senhor está curando essa rejeição. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor está curando essa surdez. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está agora retirando esta angústia profunda dessa alma, que estava numa escuridão e agora brilha a sua luz. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Senhor está gerando conversão verdadeira e definitiva. Não é por um tempo, vai ser até o último suspiro. Pessoas irão te buscar, pessoas irão te encontrar, pessoas irão buscar outras que estavam perdidas, porque nessa noite estão sendo encontradas. Obrigado por esse peso que sai. Obrigado por esse medo que deixa o coração. Obrigado, Senhor, pela alegria que agora o Senhor faz acontecer. O Senhor está nos dando um batismo de alegria. Assim como o Senhor disse para Madalena e as mulheres: alegrai-vos. O Senhor está nos batizando na alegria. Maravilhosa é a presença do Senhor. Traz a sua mão sobre o seu coração. O coral pode continuar solando, mas experimenta nesse silêncio a presença do ressuscitado. Respira os ares da presença dele. É um novo tempo, é uma nova história, é uma nova vida. Coloca a mão na pessoa que está à sua direita por um instante. Jesus disse para aquelas mulheres: ide aos meus irmãos. E só faz uma oração simples e diga: Senhor, eu estou aqui obedecendo a sua palavra. Eu vim a esse irmão nessa noite para declarar sobre a vida dele a vida nova. Uma nova história, um novo tempo, uma história de uma vida ressuscitada. Eu vou declarar sobre a vida desse irmão a alegria do Senhor. A tristeza vai embora a partir de agora, porque o Senhor vive e faz esse irmão viver. Amém. Amém. Pode aplaudir a presença do Senhor. E o coral canta para terminar: quero mais. Mais e mais e mais de ti, minha sede não se esgotará, enquanto em teus átrios não está. Quero tudo, tudo ser em ti. Quero teu perfume exalar, pois tua presença é vida. Amado de minha alma. Jesus ressuscitou de verdade. Aleluia! Glória a Deus!